Vamos dar início a um estudo do livro de Daniel para ter uma visão histórica das profecias. As profecias de Daniel, elas têm uma ligação com as datas, com a história, e é fundamental ter uma análise, né, uma visão sobre o tempo, porque exige, né, Daniel é que mostra as profecias que envolvem cálculos e datas, principalmente a profecia de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, né, que repete lá em Apocalipse de 1260 dias ou 42 meses. E é fundamental entender as datas históricas de Daniel para que assim possamos entender a profecia também. E então Daniel começa dizendo que no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então vamos nos situar nesse tempo que ele está falando. Tudo que Daniel fala, ele sempre, praticamente todos os capítulos dele, ele introduz com a data, né? No primeiro ano de Dario, no terceiro ano de Ciro. Então ele sempre está introduzindo com a data para situar a sua história e a partir daí a gente entender também a questão profética. Jeremias, por sua vez, fala que veio a minha palavra do Senhor, dizendo Jeremias, né? No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Daniel, por sua vez, diz que era o 3º ano do reinado de Joaquim, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia. A dúvida, né, ela é facilmente tirada quando a gente entender o seguinte: Daniel, ele estava seguindo o calendário judaico, que era o mesmo babilônico, né? Na Babilônia, o mês começava na primavera, mais ou menos a partir de 21 de março, que foi exatamente o mesmo calendário bíblico que Deus estabeleceu no Êxodo, quando Deus determinou que, quando o povo saiu do Egito, né, durante a Páscoa, dia 14 de Nisan, então quando Deus determinou que aquele seria o primeiro mês. E então o primeiro mês ele começa na primavera, né, no equinócio vernal. Para nós aqui, 21 de março, que é outono no hemisfério sul, mas no hemisfério norte, como fica lá o povo de Israel, é então a primavera. Enquanto Jeremias, né, no cálculo de Jeremias, ele estava usando o cálculo judaico, que eles mudaram, né? Os judeus, devido lá às transações com as nações pagãs, né, gentílicas, e no seu envolvimento com os assírios, eles então, para até de certa forma, né, para, eu não sei se agradar ou a questão do intercâmbio comercial, eles adotaram o 7º mês como o início do ano, né, de um novo ano, que era um costume assírio, essa datação, ou até mesmo dos cananitas. Então o pessoal de Judá, né, a gente sabe ver que tanto Acais, Manassés, né, passaram a adotar os costumes dos povos pagãos. E aí eles então adotaram a partir do 7º mês como o início do ano novo, como até hoje é o povo judeu, né? Eles dizem que tem até 2 calendários. O calendário civil, que começa, o ano novo é celebrado no 7º mês, e o calendário religioso, quando ele celebra as festas religiosas. Inclusive os judeus esse ano, né, o ano novo deles, que pelo calendário judaico, vai ser na virada do dia 2, né, ao pôr do sol do dia 2 para o dia 3 de outubro. Então eles vão entrar no ano 5.785. Enquanto o calendário bíblico, pelo calendário bíblico, o primeiro mês, o primeiro dia do 7º mês, que para eles seria 2 de outubro, pelo calendário bíblico foi no dia 25 de setembro. Já começou o 7º mês, né? No dia 1º de Tishrei, né? Que é o 7º mês do calendário bíblico, começou dia 25 de setembro. Enquanto para os judeus, eles vão celebrar o ano novo, que é o primeiro dia do mês de Tishrei, que é o 7º mês, na virada ao pôr do sol do dia 2 para o dia 3. Estão mostrando que os judeus modificaram o calendário bíblico, né? Eles modificaram. Deus não foi uma mudança, assim como não existe na Bíblia nenhuma autorização mudando do sábado para o domingo, não existe nenhuma autorização da ordem que Deus deu lá em Êxodo 12, versículo 3 a 6, quando Deus determina que a partir daquele primeiro mês da saída dele do Egito, que era o mês de Nisan, a Páscoa,
Deus determinou que ali seria o primeiro mês do ano. Então, quando eles mudaram para o sétimo mês, começar o ano civil, né, o ano novo no sétimo mês, não há na Bíblia Deus fazendo essa mudança, ou autorizando ou determinando essa mudança. Então, eles mudaram pela vontade humana, não de Deus. Logo, mesmo assim, como era adotado na época, então, há de supor que Jeremias entendeu que já tinha entrado então no quarto ano do reinado de Jeoaquim, lá em Jerusalém, enquanto para Daniel ainda era o terceiro ano. Então, com isso, né, se situa que o cativeiro não o cativeiro, né, mas esse avanço de Nabucodonosor nesse ano 605 ocorreu aqui entre o sétimo e o 12º mês desse ano, 605. Porque aí fica situado no círculo, né, entre o terceiro ano de Joaquim para Daniel e o quarto ano de Joaquim para Jeremias, né, para a gente entender melhor. Mas isso ocorreu no ano 605, quando a Babilônia estava em plena expansão, quando aí alguns dizem que a batalha de Carquemes, né, quando Babilônia dominou o Egito, foi antes de avançar contra Judá. Mas tem outros que entendem que foi foi logo após, né, que Babilônia já tinha avançado contra Judá e depois contra o Egito. Mas historicamente podemos entender que o Egito já tinha avançado contra Judá, né, e deposto Jeocás filho de Josias, e colocou no lugar dele Jeoaquim. Mas Babilônia, na batalha de Carquemes, enfraqueceu o Egito, dominou então Judá, e Jeoaquim prometeu ser servo dele, porque Babilônia chegou a aprisionar para levar Joaquim para Babilônia, mas ele fez um juramento de fidelidade, embora ele tenha se rebelado 3 anos depois, como de lá em 2 Reis capítulo 24. Então, continuando, né, veja que Daniel, lá ele introduz o capítulo 10, né, no terceiro ano de Ciro, isso era o ano 535, né? Nós vamos ver quando chegarmos lá essa data. E quando Daniel foi levado cativo foi no ano 605. Então fazia aí 70 anos, né? Daniel estava preocupado porque o povo do judeu já tinha sido liberado, já era o terceiro ano de Ciro, né? Então no primeiro ano ele já tinha dado decreto para o povo sair, já tinha chegado em Jerusalém, só que o templo não estava construído, né? O templo não estava, porque o maior símbolo de Jerusalém é o templo, né? E sem o templo eles não teria a proteção ou a presença de Deus, como pode-se dizer. Então a primeira coisa que eles fizeram assim que chegaram em Jerusalém foi começar o templo, mas devido à oposição dos samaritanos e outros povos lá pagãos, eles pararam a obra, né? E Daniel mostrou sua preocupação. 70 anos depois o templo não estava construído. Então quando Daniel foi levado cativo, ele estava com 17 anos de idade. E Daniel nasceu numa família judaica de alto nível, a qual vivia na Palestina, por volta de 622 a.C. Ele viveu sua infância na Judéia até os 17 anos e a partir daí a sua vida adulta transcorreu na Babilônia. Então isso mostra que Daniel nasceu no 18º reinado de Josias, no ano 622. E esse 18º ano do reinado de Josias, ele foi exatamente quando Josias comemorou a Páscoa, né, vamos dizer assim, num grande estilo. Foi um momento de grande reavivamento lá em Judá, né, quando ele convocou o povo para buscar a Deus, para renunciar à idolatria. E aí Daniel nasceu nesse período de grande reavivamento, e isso com certeza, né, foi marcante na vida de Daniel durante a sua infância, para que ele pudesse então ter essa determinação de se manter fiel a Deus durante todos os dias de sua vida. Por essa época, então, quem dominava aquela região, né, inclusive Jerusalém, eram os assírios. Ainda dominava toda essa região. Isso incluía o Egito, né, a Síria, parte aqui da Babilônia e também da Medopécia. E então vimos que esse império assírio, né, ele era grande, envolvia inclusive toda a área, essa área aqui, vamos ver aqui, parte da Pérsia ao Egito, era o Império Assírio. Só que
A essa altura o Império Assírio já estava decaindo, já estava perdendo, né, o seu domínio. Então quem estava agora em plena expansão era a Babilônia. E Nabopolassar, o pai de Nabucodonosor, era o rei da Babilônia na época. Então o que aconteceu? No ano 612, né, os medos, na coligação que eles fizeram, eles destruíram Nínive no ano 612 a.C. Quando Nabopolassar chegou, já foi tarde, ele chegou atrasado, né? O Nínive já tinha sido completamente destruída. E aí os que escaparam e sobraram se abrigaram na cidade de Arã, ainda lá, né, na Assíria. Ainda era o Império Assírio. Então eles se abrigaram na cidade de Arã, porque Nínive já tinha sido destruída. E o que aconteceu agora em 609, né? A gente vê que Faraó, ele vai subir na luta, né, para ajudar os assírios nessa luta. Ou se não for para ajudar, como a Bíblia diz, foi contra Faraó, é porque o Egito queria ficar independente, já que estava sob o domínio dos assírios. É quando Josias intercepta, né, o exército de Faraó na batalha de Megido, e Josias morre nessa batalha. Mas em 609, então, agora Babilônia, junto com os medos, vence completamente, e agora os assírios, e os poucos que restam vai para Carquemes, mas não mais ameaça, né? Não mais ameaça o novo império babilônico, não mais ameaça esse novo reino, né, que está sendo iniciado, a Neobabilônia, né, o Império Neobabilônico, a princípio com Nabopolassar, em 609. Então, a partir daí, Babilônia já se torna uma grande potência que está dominando as outras nações. É a partir daí que começa a contagem para a Babilônia. Nabucodonosor invadiu 3 vezes Jerusalém, em 605, depois em 597 e em 586. Né? Em 605 foi quando foi Daniel para o cativeiro, 597 foi quando foi o rei Joaquim, que ele se rendeu, se entregou, que é também conhecido como Jeconias, e também o profeta Ezequiel, foi 597 a.C., junto com a leva que foi Joaquim. E em 586 foi o cativeiro, onde foi a maioria, agora toda a população, né, porque Jerusalém foi totalmente destruída, e aí ele leva todos os demais, né, da população, leva como cativo para a Babilônia. Então nós temos aí a Babilônia e Jerusalém, uma distância cerca de 1.500 quilômetros. Então, num percurso normal, andando 8 horas por dia, dá para chegar em 2 meses. Tem uma passagem na Bíblia que, quando foi a primeira leva, aliás, foi Esdras, né, quando veio de Jerusalém, ele levou cerca de 4 meses a primeira leva, porque aí tinha mulheres, crianças, os animais, né? Mas aqui os escravos tinham que andar e percorrer junto com os soldados, então levou menos tempo, né? Cerca de 2 meses entre Jerusalém e Babilônia, esses escravos foram transportados. Então vejamos bem, nas 3 investidas de Nabucodonosor contra Jerusalém. Em 605, quando levou cativo o rei de Judá, Jeoaquim, e os jovens hebreus, Daniel, Misael, Azarias, na verdade Joaquim ele chegou a prender, mas não levou, porque ele jurou, né, fidelidade, jurou lealdade a Nabucodonosor. Então Nabucodonosor o deixou reinando, e ele durante 3 anos se manteve fiel ao juramento, né? E depois a Bíblia diz que ele se rebelou porque o Egito prometeu ajudar. Então, com isso, o que acontece? Quando ele está em luta contra a Judéia, né, ele ouve a notícia de que o seu pai morreu lá na Babilônia. E ele então deixa tudo, né, e vai nas pressas para assumir o trono antes que haja lá alguém querendo tomar-lhe o trono. E ele então vai nas pressas e aí leva só vamos dizer, a nata, né, política, né, e os príncipes lá de Judá, bem como para mostrar o seu poderio, né, levar os tesouros do templo, porque isso indica, né, que a dominação de um Deus sobre outro. E aí ele então faz o saque ao templo e leva tudo que encontra dentro do templo, mostrando aí o que está vencendo, né, derrotando o Deus de Judá. Em 597, ele levou cativo agora o rei Joaquim, o profeta Ezequiel e mais 10.000 pessoas do povo e mais utensílios do templo. Em 586, levou cativo o rei Zedequias e o restante da população e destruiu a cidade de Jerusalém e o templo.
A gente vai ver ainda, explorar mais também essas datas e detalhes na continuação desse estudo de Daniel. E desse modo podemos afirmar que o rei Joaquim, que é Jeconias, ele ficou no lugar de Jeoiaquim, né, o Joaquim, que foi seu pai, né? E com a morte dele, Jeoaquim reinou durante 11 anos e Joaquim então assumiu, mas reinou só 3 meses, porque com 3 meses Nabucodonosor veio agora de novo, vamos dizer assim, agora voltou, né? Porque por causa da deslealdade de Jeoaquim, e ele então voltou para destruir Jerusalém, né? Para vir, como diz assim, vir com tudo. Mas Joaquim, ele ouviu a profecia de Jeremias, ele ouviu os conselhos de Jeremias, que todo aquele que se rendesse, todo aquele que se entregasse a Nabucodonosor, pouparia sua vida, né? Ele escaparia vivo, né? Mesmo que fosse escravo, cativo, mas ficariam vivos. Então, Joaquim prontamente, ele reúne toda a sua família, e então se entrega, se rende a Nabucodonosor. E Nabucodonosor, então, não destrói a cidade dessa vez. Leva cativo a Joaquim, o Jeconias, e deixa, então, e escolhe Zedequias para ficar, que é o irmão, né, de Joaquim, também filho de Josias. Então, escolhe para ficar lá no trono de Jerusalém. Enquanto isso, agora Joaquim, o último rei, né, a última semente davídica e da linhagem, uma vez que Zedequias foi levado cativo, morreu na Babilônia, e se Joaquim morresse, então teria quebrado a genealogia de Davi e a promessa de Deus de que é de Davi que viria o Messias. Então percebam como o inimigo, né, como o Satanás estava usando aí também esses reinos mundiais, o reino até mundano, para ir contra a palavra de Deus, né, contra a promessa de Deus, de que da descendência de Davi é que viria o Messias. Se Joaquim tivesse morrido na Babilônia, se ele não tivesse sobrevivido, então estaria então cortada a linha messiânica, né? E vamos dizer assim, Satanás teria impedido de Jesus ter nascido, e Deus não teria cumprido o que ele prometeu. Mas nosso Deus sempre cumpre, né? Deus é fiel. Então a Babilônia, ela tinha umas muralhas que ia de 15 a 20 metros de altura e podia ir de 4 a 8 metros de espessura, a ponto de que 4 carruagens podiam andar em cima dos muros da Babilônia. E a cidade, ela tinha um perímetro de mais de 20 quilômetros, né? Ou seja, né, para andar em cima da muralha, você andava 20 quilômetros por cima. Então era realmente um colosso, era imensa, né, a Babilônia. E nós podemos então agora, continuando o texto, diz que no ano terceiro do reinado de Joaquim, como vimos, esse ano terceiro foi o ano 605 a.C. Joaquim era o segundo filho de Josias. Quando Josias perdeu a vida em Megido, o povo fez Jeoacás, né, o seu quarto filho, fez rei no lugar dele. Mas ele reinou só por 3 meses, porque aí veio o faraó Neco do Egito, e então levou Jeoacás para o Egito e colocou no lugar dele a Eliaquim, a quem mudou o nome para Joaquim, né? Eliaquim quer dizer meu Deus estabelece, e Jeoaquim é Jeová estabelece. E aí ele foi forçado a pagar tributo ao Egito, mas na Babilônia dominou o Egito, então ele agora foi obrigado a prestar juramento ao novo rei, né? Ao novo domínio que foi a Babilônia. Então Nabucodonosor, o texto nos diz aí então que no terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor. Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém em 605. Foi nesse mesmo ano que Nabopolassar morre, então Nabucodonosor se torna o rei da Babilônia, fundando assim o novo império neo-babilônico, né? Porque a Babilônia já passou a dominar o mundo em 609. Então, quando Nabucodonosor está lá batalhando contra Jeoaquim, a invasão foi abreviada com a morte de seu pai, na pressa de voltar à Babilônia antes que surgisse um usurpador. Então, Nabucodonosor teria aceito uma rendição nominal de Jerusalém, garantida pela entrega de reféns, e um tributo na forma de tesouros e vasos do templo, símbolo da vitória de seus deuses sobre o Deus de Israel, e o obrigou a renunciar ao tratado com o Egito e assinar um termo de compromisso com a Babilônia, né?
E tudo isso Joaquim para Jeoaquim, para não ser levado cativo para o Egito. Então ele fez esse juramento de lealdade, mas descumpriu 3 anos depois. Então a Babilônia estava em plena expansão, não teve como vir logo, né, na região da Judéia. Aí então demorou ainda uns 8 anos para vir, e quando veio foi quando Joaquim ou Jeconias se entregou. Então o versículo 2 de Daniel 1 diz: e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim. O Senhor entregou. Sabe por quê? Porque não foi o poder de Nabucodonosor, as suas armas, a sua guerra, o seu exército que venceu Jerusalém. Jerusalém foi vencida porque Deus entregou. E por que Jerusalém foi vencida? A cidade de Deus, né? O lugar onde Deus habitava ali, onde havia o templo do Senhor. Mas o povo do Senhor não queria mais saber do seu Deus. Queria saber, se entregou à idolatria, se entregou ao paganismo, se entregou ao lucro, à violência. E então não quis mais saber nem de Deus nem do seu governo. Então o Senhor entregou o seu povo, a sua cidade, o seu templo nas mãos de Nabucodonosor. Jerusalém só caiu porque Deus entregou. O povo de Deus só é vencido quando Deus o entrega, ou seja, permite que seja vencido, por causa da rebelião ou por causa dos pecados. Mas quem confia em Deus, quem faz de Deus a sua morada, a sua rocha, quem faz de Deus o seu abrigo, se coloca sobre a sombra do Altíssimo, então Deus tem promessa de bênção, promessa de paz, promessa de livramento. Mas quem se rebela contra Deus, quem não quer dar ouvido à sua palavra, quem não quer guardar os seus mandamentos, então vem a maldição de Deuteronômio 28, né? Lá está as bênçãos para o obediente e as maldições para o desobediente. E aí então Nabucodonosor leva os utensílios da casa de Deus. Quando um reino, né, um império invadia outro, a primeira coisa que eles procuravam era a imagem do Deus, né, o Deus que representava aquela nação, aquele país, porque toda vitória ou derrota que havia era a vontade dos deuses. Então Nabucodonosor procurou ver lá no templo em Jerusalém a imagem de Deus para pegar e levar, mas não tinha imagem, né? Deus sempre proibiu que se fizesse qualquer imagem dele. E então, como não tinha imagem, ele levou os utensílios da casa de Deus, não simplesmente porque era de ouro, mas era porque eram os utensílios da casa de Deus, que representava o próprio Deus, né? Já que Deus não tinha imagem. E então ele levou os utensílios da casa de Deus. Mas, como vimos, né, foi Deus quem entregou. Não foi Nabucodonosor que venceu Deus, mas Deus se entregou. Assim como Jesus, lá no Getsemane, Jesus, quando os soldados foram prendê-lo, os soldados caíram por terra, né, quando Jesus falou, sou eu. E eles caíram por terra, como se tivesse desmaiado ou morto. Jesus mostrando ali que Jesus, se Jesus não se rendesse, não se entregasse, eles não teriam nenhum poder sobre Jesus. Então, se Deus não tivesse entregado Jerusalém e seu povo nas mãos de Nabucodonosor, ele não teria entrado em Jerusalém, como não entrou na época de Ezequias, né? Quando os assírios ameaçaram entrar e destruir, Deus disse, aqui você não entra. Então, com Nabucodonosor entrou, é porque Deus permitiu e deixou levar. Como esses objetos, utensílios, eram o símbolo de Deus, da sua presença ali no templo, então isso quer dizer que Deus se rendeu, Deus se entregou e foi com eles. Deus foi com seu povo para a Babilônia. Deus quis ir para que continuasse no meio do seu povo. E é assim que o nosso Deus é e é assim que ele faz. E Nabucodonosor então pega esses objetos do templo sagrado e coloca na casa do seu Deus, lá no templo do seu Deus, né? Para assim mostrar que o seu Deus era mais poderoso que o Deus de Judá, pois estava ali agora a serviço ou subordinado ao seu Deus, né? Mas é porque Deus quis que fosse assim, ele permitiu, porque ele entregou o seu povo, mas ao mesmo tempo ele foi junto com o seu povo para ficar ali em Babilônia. O próprio Jeremias aconselhou o povo, né, dizendo, olha, vocês vão demorar muito aqui, então ore pela paz da cidade, plantem, casem, porque vai demorar, né? 70 anos de cativeiro. E o principal deus dos babilônios, que era Marduk, né, ou também conhecido como Bel, que é o Senhor. E assim, tudo que
todas as suas vitórias que eles tinham, eles então eles davam glória ao seu Deus, né? Festas e culto ao Deus que eles atribuíam as suas vitórias. Então, fazendo um resumo, né, de tudo que vimos hoje, em 612 houve a queda de Nínive. Então aí os assírios já estavam praticamente fracos, né? O grande império assírio já estava chegando ao fim e caiu completamente com a queda de Arã, quando os últimos sobreviventes de Nínive se refugiaram em Arã, mas aqui em Arã eles foram vencidos completamente aí com a coalizão de Babilônia com os Medo-Persas. Então os Medos, né, que dominavam os persas, e Babilônia, eles não eram, digamos assim, subordinados à Babilônia, mas eram aliados, né, bons aliados, estavam batalhando junto. Então com isso eles dividiam lá as presas, as riquezas, dividiam entre si. E a Medo-Persa então podia ficar tranquilamente, né, a Média não ameaçava a Babilônia não ameaçava a Média. E assim eles viviam tranquilo. Nesse mesmo ano de 609 houve a Batalha de Megido entre Judá e o Egito, né, quando o faraó, então, nessa batalha, Josias morre. E em seguida nós temos o ano 605. Nesse ano 605 ocorre o primeiro exílio com Nabucodonosor. Isso o que ocorre também? Os demais sobreviventes de Arã, né, fugiram para Carquemes. Nesse ano 605 ocorre essa batalha de Carquemes, quando então Nabucodonosor, ou seja, a Babilônia, Nabucodonosor lutando aí as guerras ainda como príncipe herdeiro, ele então domina o Egito, né, e em seguida depois em Judá, quando ele está batalhando contra Judá, é que o pai morre, né, o pai de Nabucodonosor, Nabopolassar morre, e aí Nabucodonosor se torna agora o primeiro ano do reinado de Nabucodonosor. É nesse ano que Daniel vai para o exílio. 597, então, Nabucodonosor volta para conquistar completamente Jerusalém, mas nesse ano Joaquim, ele se rende a Nabucodonosor, e então ocorre aqui o segundo exílio, quando Joaquim e Ezequiel também vão para o exílio. 586 vai ser o terceiro exílio, com a queda, né, a tomada, a destruição de Jerusalém, do templo. E mais adiante nós vamos ver quando chega a 539, né? 539 foi a queda de Babilônia. Se vocês percebam que se Babilônia começou a reinar sobre as nações em 609, então dá exatamente 70 anos em 539. Quando Babilônia cai, quando Daniel, justamente antes da queda, possivelmente, Daniel estava ali preocupado orando, porque ele entendeu pelos escritos de Jeremias que eram 70 anos para a Babilônia. Então Daniel fez essa oração bem, creio que lá pelo início do ano, porque a queda de Babilônia é mais ou menos do meio para o fim do ano. E ele estava preocupado porque o povo ainda estava cativo na Babilônia. E o que ocorre então é que com a queda da Babilônia, o Ciro aqui era o general da Média e da Pérsia. Nós também vamos ver mais adiante com detalhe, como expliquei também já no vídeo anterior. E Ciro não era o rei da Média nem o rei da Pérsia ainda. E Ciro não se tornou rei da Babilônia, porque quem governava era Dario Medo, né, com a morte de Astíages, né, que então era o rei da Média. E aí Ciáxares II, conforme Xenofonte, dá o nome de Ciáxares II, e a Bíblia chama de Dario Medo. Ele assumiu o reinado da Média no lugar do seu pai Astíages. E é aqui em 539 quem assume o reinado, né, como rei, aqui que agora abrangendo todo o Império Babilônico, Medo e Persa, Dario Medo, né, que Xenofonte chama de Ciáxares, ou que é o Ciáxares II, já que Ciáxares I era o avô dele, porque era o pai de Astíages. Então Ciro era ainda um grande general. É por isso que o terceiro ano de Ciro é 535, que o primeiro ano de Ciro é 537, ou seja, 2 anos depois, porque Dario Medo só reina durante 2 anos, já estava velho, né, 62 anos, como diz lá em Daniel 6, né, tinha 62 anos, então ele morre 2 anos depois, e o reino passa então para Ciro, porque ele não tinha herdeiro homem, ou porque também ele entrega voluntariamente o reino a Ciro. E nesse meio tempo também, nesse período ainda, o pai de Ciro era vivo, Cambises, lá na Pérsia, que era subordinado à Média. Então nesse meio tempo aqui,
Cambises também morre, e aí Ciro então unifica os dois reinos, a Média e a Pérsia. E então se torna, como a Bíblia diz, o Império Medo-Persa, né? Porque a Média ainda estava dominando aqui durante a queda da Babilônia, e a Média dominava a Pérsia. E com Ciro, então, é que Ciro funda o reino, o Império Aquemênida, né? Porque aí ele unifica os dois reinos. Não existe mais agora Medo-Persa, existe o reino persa, mas durante a queda de Babilônia ainda existia a Média e a Pérsia, que passaram a dominar até que Ciro então assumisse o governo, o reino, né, total. E no seu terceiro, como a Bíblia menciona, né, o Daniel 10 menciona o terceiro ano de Ciro, e esse ano foi o ano 535. Assim, o próprio anjo, veja que o próprio anjo em Daniel 11, aqui é a palavra do anjo falando a Daniel, né? Mas eu no primeiro ano de Dario Medo me levantei para fortalecer e animar. Então a Bíblia deixa claro que existiu Dario Medo. A história não aceita, não admite, porque não há nenhuma outra referência histórica. Heródoto não fala de Dario Medo, né? Xenofonte fala do herdeiro de Astias, né? Porque para Heródoto Astias foi o último rei Medo. Mas Xenofonte diz que não, que com a morte de Astígio quem assume é seu filho, que que ele chama de Ciáchares, né? Que então é Ciáchares II, e que então a gente entende que pelo paralelo é o mesmo Dario o Medo, que passa a reinar. E o próprio anjo então informa que esse homem existiu, né? Então a gente aceita a Bíblia, né? Embora se a história não admite ou esconder as provas, mas a Bíblia está aí, como um livro profético e histórico também. A Bíblia tem a verdade. Se a gente seguir a palavra, a gente vai então entender e que Deus está no controle e no comando. É Deus que é o Senhor, o verdadeiro Senhor da história, está no comando de tudo. Então, esses fatos históricos vão nos ajudar a ter um entendimento melhor das profecias e dos cumprimentos proféticos. E vamos continuar, então, no próximo estudo, a explorar mais e termos uma visão histórica profética do livro de Daniel. Que Deus abençoe a todos.